Para cá e vamos orar, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer neste momento, Deus, porque Tu és Deus de maravilha, Tu és Deus de bondade. Tu já tem falado conosco nesta noite, Senhor, e queremos nesta hora te agradecer por tudo, Senhor. O Senhor tem falado através do louvor. Oh meu Deus, que nós temos aqui somente para ouvir a Tua voz, Pai, mas ainda Tu vai continuar falando conosco, Senhor, usando mais uma vez o Teu Filho nesta noite. Nós queremos te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. De pé, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Jeremias, capítulo de número 18. Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, a partir do versículo de número 6. Amém? Amém. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar contra uma gente de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que disse que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque nós andamos segundo as nossas imaginações, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Amém? Podem tomar assento, dando glória a Deus, aleluia. Porque Jesus está aqui, nós estamos em um culto de ceia. Deus já está falando conosco, Deus vai continuar falando conosco. O Espírito Santo está aqui para nos convencer, para falar conosco. E eu vou ser bem breve nessa palavra, mas é uma palavra não minha, mas de Deus para o nosso coração. Nós vivemos nesse tempo de transição, de lideranças, transição de cultura, transição de costumes, onde particularmente para mim, que tenho 31 anos de idade e aceitei Jesus com 18 anos de idade, é difícil demais. Porque antes era constrangedor chegar na igreja e ficar sem dobrar o joelho. Porque toda a igreja estava dobrando o joelho, tu estava com o joelho dobrado, orando ao Senhor. E hoje é diferente. Hoje é constrangedor chegar na igreja e dobrar o joelho, porque a maior parte da igreja está sentada. E quando a gente chega para dobrar o joelho, as pessoas ficam olhando. Hoje é difícil para a geração da minha época adentrar na igreja e ver todo mundo batendo palma, porque hoje é normal. E antigamente, quando alguém batia palma, as pessoas se olhavam e se escandalizavam. Hoje é difícil para a geração da minha época, para algumas irmãs que estão na igreja, e hoje é normal mudar o tamanho e a cor do cabelo,
Mas naquele tempo as pessoas se constrangiam se fizessem isso, porque todo mundo ia olhar, ia se preocupar, ou a pessoa ia se constrangir porque ninguém fazia. Mas hoje é normal fazer isso. E é difícil para quem não faz, para quem não muda a cor do cabelo e o tamanho do cabelo, se constrange por viver dessa maneira. Para mim, a minha geração de 31 anos de idade, que se converteu aos 20, aos 18 anos, tem essa dificuldade de assimilar como a gestão, a liderança da igreja tem mudado de uma maneira tão radical, sem uma explicação clara para a igreja do que é, do que não é, do que não pode, obedecendo e observando as culturas das cidades, dos estados, e nós ficamos preocupados porque não há uma clareza definida para isso. E eu tenho certeza que eu estou falando para muita gente, está dizendo amém, glória a Deus, e concorda com o que eu estou falando. É difícil se adorar a Deus com dúvidas, com acusações e com julgamentos que não há necessidade de se ter no meio da igreja. Nós estamos em um lugar com o objetivo de nos render a Deus, de adorar ao Senhor, de ser salvos pelo Senhor, de ser adorados pelo Senhor. Mas nós precisamos de uma clareza objetiva para isso. Sabe, irmãos, quando eu olho, eu me preocupo e a gente vai orar a Deus, a gente vê Jeremias olhando para a nação de Israel assim, como eu estou falando para os senhores assim, bem como Jeremias, eu estou falando, Jeremias estava. Jeremias olhava para a nação da promessa, para a nação herdeira da bênção de Deus. Jeremias estava olhando para a nação que era escolhida por Deus, porém a nação não se comportava com a postura que Deus exigia. Então a nação estava em ruínas, a nação estava em decadência. E Jeremias olha e não acredita que haveria uma recuperação para a nação. Ao olhar humano de Jeremias não dava mais. Então Jeremias estava sentado, Jeremias estava pensando o que poderia acontecer. E às vezes, irmãos, só palavras não são suficientes para que a gente entenda o tamanho do poder de Deus para trabalhar não só na nossa vida, como na vida dos escolhidos de Deus, do povo de Deus, da igreja de Deus. Então Deus pega Jeremias, não só fala, mas pede para ele se levantar, descer a casa do oleiro e conversa com ele. E mostra lá o oleiro trabalhando, o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas, pega o barro, está sobre as rodas, começa a trabalhar, começa a edificar um vaso bonito. Daqui a pouco aquele vaso se quebra na mão do oleiro sobre as rodas. O oleiro não desiste, o oleiro pega aquele barro e faz daquele barro um vaso mais bonito, um vaso mais formoso, um vaso melhor. E quando Jeremias observa aquela cena discipuladora, Deus diz: Jeremias, você acha que eu não posso fazer com a casa de Israel assim como o oleiro fez com esse vaso? Você acha que não tem jeito, Jeremias? Você acha que não há tempo, Jeremias? Você acha que eu não consigo fazer? Eu consigo fazer sim, Jeremias. Porque eu sou um Deus que faço, eu sou um Deus que realizo, eu sou um Deus que faço acontecer. Mas esse fazer de Deus, ele é condicional também. Os versículos que nós lemos depois do versículo de número 7, dificilmente se lê na igreja, dificilmente um pregador se adetém a esse versículo, porque esses textos aqui falam de responsabilidades pessoais e de uma condição de Deus para que nós continuamos sendo salvos e abençoados por Deus. É a condição de Deus. Eu vou continuar pregando o que o Lucas pregou. Há uma condição de Deus. Deus diz: olha, no momento, Jeremias, Israel está assim. Eu tenho promessas com Israel. Eu tenho promessas grandes. Jeremias, se uma nação em que eu falar que vou prosperar, que vou edificar, que vou construir, se tal nação fazer o que é mal aos meus olhos, se tal nação não der ouvidos à minha voz, eu me arrependerei de todo o bem que disse que ia fazer para aquela nação. Meu Deus, aleluia, Jesus. A
A caminhada com Cristo é uma caminhada de renúncia. A caminhada com Cristo é uma caminhada de guerra, irmãos, onde a maior luta que nós sempre vamos ter, eu desconheço luta maior do que essa, é a luta da renúncia de si. E essa renúncia ela é individual, essa renúncia é sua. Ninguém pode renunciar por você, ninguém pode renunciar por nós, senhores, ninguém pode renunciar por mim. Essa renúncia é minha. Então nós estamos servindo ao Deus grande, poderoso, que nos ama de maneira incondicional. Eu sempre falo isso, porque se você está feliz, Ele te ama. Se você está infeliz, Ele te ama. Se você está alegre, Ele te ama. Se você está triste, Ele te ama. Se você está bem, Ele te ama. Se você está mal, Ele te ama. Se você pecou, Ele continua te amando. Ele não impõe condições para te amar. Ele ama você do jeito que você é. Mas sobre as promessas de Deus, sobre as bênçãos de Deus, tem a condicional. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. E depois Deus continua, Jeremias, se eu falar contra uma gente ou contra um reino, e essa nação fizer o que é mal aos meus olhos, se fizeram o que não agrada a mim, se não deram ouvido à minha voz, se essa nação for uma nação decadente, mas se essa nação ouvir a minha voz, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu vou me arrepender do mal que tinha projetado para fazer para ela. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, nós assumimos uma responsabilidade com Deus. É a responsabilidade com Jesus. Não é só a responsabilidade com a igreja e com os homens, mas é uma responsabilidade com Deus. E qual é? De renunciar à nossa vontade, aleluia, de tomar a nossa cruz e de seguir a Jesus. Quantos querem bênção de Deus? Quantos querem vitória de Deus? Aleluia. Deus maravilhoso. Tem condições. Quando Jesus, eu entendo que Jesus ele fala, quando ele escreve na parábola das 10 virgens, ele fala a mesma coisa desse texto de Jeremias, quando ele fala, quando ele está narrando a parábola, e quando ele diz, depois que alguém grita, porque as 10 virgens dormem, e depois do sono delas alguém grita, aí vem o esposo, sair ao encontro, e todas elas se levantam. E na hora que todas elas se levantam, 5 delas não tinham azeite de reserva na sua vasilha. 5 não tinha, 5 tinha. Que glória! As que não tinham chegam para quem tinha e diz: dai-nos do vosso azeite, porque nós não temos. As que têm azeite diz o seguinte: nós não podemos dar o nosso azeite para vocês, porque se nós der para vocês, vai faltar para nós. Então vocês vão ter que fazer o que vocês já sabem que já ter feito há muito tempo. Vão aos que vendem comprar azeite para vocês. Irmãos, a sua oração tem muito poder em seus efeitos. A oração de um justo tem muito poder em seus efeitos. Mas a sua oração jamais vai ter poder para encher a minha vasilha de azeite de reserva. Quando Jesus está dizendo, ide aos que vendem e comprai para vós, Jesus está dizendo que a responsabilidade de salvação, a responsabilidade de manter a luz acesa da sua vida, a responsabilidade de ter azeite de reserva na sua vida, é sua e não é mais de ninguém. Quem tem que orar é você. E ele estava vendo a irmã Dora se despedindo, 19 anos no cargo de secretário de escola dominical. Eu disse para ele, sabe como é que vai ver isso? Nunca mais. Porque a geração que está se levantando hoje não vai ter experiência e bagagem suficiente para levar a igreja por mais 100 anos se Jesus não voltar. Glória, aleluia. Pode escrever o que eu estou falando, que não falo eu, mas falo por revelação de Deus. Porque a geração que está
está se formando hoje, a relação é a geração do miojo. É a geração do fast food, da comida rápida, da oração rápida, da consagração rápida, do vem se dá, do faz se pode, do se der consegue. Essa geração que está vindo não tem estrutura, não tem responsabilidade para assumir uma coisa e suportar a cruz, suportar o fardo, para suportar a responsabilidade que assumiu com Deus através da palavra que nós hoje, como servo de Deus, eu me considero um menino aqui nessa noite. Talvez você me ache menino para falar isso, mas ouça com atenção. Dentro de 10 pessoas de uma liderança, se não tiver 2 críticos pelo menos, a liderança toda pode ir por água abaixo. É assim que aconteceu com Acabe. Tinha 400 profetas do lado dele. Os 400 diziam: vai lá, vai que é de Deus, vai lá, vai que é de Deus. Era pouca gente, era só 400. Tinha um só para dizer assim: ó, para aí, não vai que não é de Deus, não vai que tu vai morrer. Era esse que não ouvia, mas era esse que não deixava o Acabe dormir direito, porque era esse que fazia Acabe perder o sono. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Eu estou aqui nessa noite na condição de servo de Deus para fazer a sua consciência balançar, para fazer a sua consciência pensar se como você está andando com Deus, se como você está servindo a Deus, se essa vossa liberdade que você está vivendo não está levando os fracos na fé a pecarem, porque o apóstolo Paulo fala disso. Verdade, Jesus. O apóstolo Paulo se preocupa tanto com essa liberdade da igreja de Corinto sobre comer carne, come isso, não come aquilo, e ele tira a carne de lá, a carne de churrasco, a carne de açougue lá, ele tira a carne de lá e diz: olha, irmãos, tomem cuidado, para que essa vossa liberdade que vocês acham que tem, não estão escandalizando os fracos na fé. Porque se por causa desse escândalo de vocês, ou por causa dessa liberdade de vocês, esses fracos na fé vierem a falecer e a se desviarem, vocês estão pecando contra Cristo que morreu por esses fracos na fé. Há uma responsabilidade muito séria sobre nós, irmãos. Nós estamos diante do corpo e do sangue de Cristo. Nós levantamos a nossa mão sem ninguém esforçar. Nós dizemos: Jesus, nós te aceitamos, porque tu és o caminho, és a verdade e a vida. Nós chegamos aqui de arrasto, irmão. Nós chegamos aqui sem nada de Deus, e hoje nós temos a oportunidade de adorar a Deus, de buscar recursos em Deus, de buscar forças em Deus. Irmãos, vamos olhar para Jesus. Não se esqueça, irmão, que a tua coroa alguém pode roubar. Não te esqueça que existe um ladrão querendo roubar a tua coroa. Não esqueça que existe alguém que deseja matar, roubar e destruir a tua vida com Deus, a tua vida conjugal, os teus filhos. Não esqueça que existe alguém que não tem pressa em te derrubar, mas ele tem um propósito de te derrubar. Não esqueça disso. Aleluia. Por isso que Deus coloca em condição a promessa dele. Deus permanece fiel. Se ele prometeu, a promessa dele permanece de pé intacta. Mas se a nossa condição de conduta mudar, Deus também não vai abençoar. É ele que diz aqui em Jeremias capítulo 18. Agora, quando nós nos arrependemos, Deus se volta para nós para fazer o bem. Quando nós reconhecemos que precisamos melhorar nas nossas obras, Deus se volta para nós para nos abençoar. Quando Deus olha para nós e vê que nós nos arrependemos daquilo que falamos ou fizemos, porque às vezes nós achamos que estamos fazendo bem e achamos que estamos falando bem e não nos avaliamos com Deus. Nós fazemos o que nós imaginamos e julgamos é certo, mas quando nós nos deparamos com a direção de Deus, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós nos deparamos com alguém que nos mostra a verdade. E essa verdade nos machuca, essa verdade nos balança, essa verdade sacode a nossa estrutura, mas é a verdade que nos faz dar um passo atrás e dizer: Senhor, é verdade, eu estou errado, me perdoa. Se coloque de pé, mas assim, vai estar louvando a Deus, vai estar louvando a Deus. Guarda assim, guarda assim. O conjunto só faz o solo, eu vou orar.
nessa noite. Aleluia. Meu Deus. Deus falou, irmãos? Deus falou comigo. Se alguém precisa de alguma oração, não espere tempo, venha correndo receber. Você não vai levar nada da ceia, pastor Pequeno, né? Só um minutinho. Corra para Jesus, não disfarce, não fica olhando para ninguém. Ninguém está olhando para você. Não se preocupe com ninguém, não, irmão. Esse negócio entre você e Deus, entre eu e Deus. Aleluia, é um caminho que foi estabelecido para você caminhar. Aleluia, nós vamos de mão dada para o céu. Nós vamos junto para o céu. Mas a responsabilidade de manter a luz acesa, a responsabilidade de estar no caminho de Deus, estar em sintonia com Deus é nossa, é minha, é sua. Aleluia. Quantos querem morar no céu? Nós queremos, irmão. Todos nós queremos vitória de Deus. Todos nós queremos que as promessas de Deus se realizem aqui. Aleluia. As promessas de Deus se realizam na nossa casa, na nossa família. Todos nós queremos, eu quero. Aleluia, mas nós não podemos nos descuidar, porque o diabo quer que a gente fique bem assim, irmãos. Bem light, bem tranquilo, bem vulnerável. E assim nós caímos no risco de ir morrendo aos poucos, de criar um abismo entre aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus e que está escrito na Bíblia com a nossa conduta de vida. Uma distância muito grande. E Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para mim. Deus não quer isso para o ministério. Deus não quer isso para a sua igreja. Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou para isso. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vitória de Deus, para que nós tivéssemos opinião firme diante de Deus, diante desse mundo aí fora. Que nós tivéssemos a opinião, aleluia, que nós assumimos quando nós aceitamos Jesus. E nós não mudamos, nós não aceitamos, nós não nos dobramos. Mesmo que o mundo caia de peso em cima de nós, nós não nos dobramos, nós não aceitamos, nós não recuamos, porque nós aceitamos esse Jesus querido. Aleluia, nós aceitamos esse Jesus maravilhoso da nossa vida. E é Ele, tem mais ninguém que vai nos garantir a vitória eterna para sempre. Nós temos alguém que não é crente aqui nessa noite e deseja aceitar Jesus. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar para Jesus. Se nós temos alguém, faça um sinal assim, nós queremos orar por você. Não temos? Feche seus olhos, irmãos. Nosso Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te damos graça nessa noite. Nós exaltamos o teu nome nessa noite, Senhor, porque tu és fiel. A tua palavra é viva, é eficaz, é verdadeira, é santa. A tua palavra é imutável, Senhor. As tuas promessas permanecem de pé e firmes. Mas nós, Senhor, somos sujeitos a variações. Nós estamos diante de ti, Senhor, como quem depende, como quem precisa. Estamos diante de ti como quem reconhece, Senhor, que somos alvos, que somos até sujeitos e até aceitamos, Senhor, certas variações da nossa vida. E nós estamos aqui nessa noite antes da ceia, Senhor, pedindo a Ti, nos socorre nessa noite, nos dá força nessa noite, nos ajuda a enxergar nessa noite a tamanha responsabilidade que temos na vida. E também, Senhor, as afrontas que são tão grandes, Senhor, no nosso aniversário. Senhor, nos reveste nesta noite da Tua graça, do Teu poder, da renovação, Senhor, do Teu entendimento para a nossa vida. E que possamos nessa noite adquirir de Tua parte, Senhor, um renovo espiritual, um renovo em nossa visão. Se for preciso, unge os nossos olhos com o colírio dos céus. Se for preciso nesta noite, lava nossas vestes no sangue do Cordeiro. Mas nós não queremos perder a nossa coroa, nós não queremos perder o céu, nós não queremos perder a salvação. Senhor, nesta noite nos renova, nos renova, nos renova para a glória do Teu nome, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado.